Bem-vindos ao Globo News Painel. Nós vamos dedicar essa edição à América Latina, a uma série de situações, algumas conflituosas, e a nossa ideia nesta edição do Globo News Painel, como sempre aqui do estúdio da Globo News de São Paulo, é examinar a postura brasileira, examinar qual é a reação do Itamaraty e do governo brasileiro frente a alguns desafios severos que estamos enfrentando na nossa área mais próxima, alguns diriam a nossa área de influência por definição. São 3 os participantes da nossa roda. Eu vou começar a apresentação deles pelo embaixador Rubens Barbosa, que foi nosso embaixador em Washington. Atualmente o Rubens é diretor da Fiesp, consultor de negócios e editor da revista Interesse Nacional. Está conosco o cientista político Sérgio Fausto, do Instituto Fernando Henrique Cardoso, e o Sérgio é membro também do GACINT, é o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. O terceiro participante é também cientista político, é José Augusto Guilhom Albuquerque, que é professor de Relações Internacionais do Departamento de Economia, também da USP. Rubens, são tantas as situações, e eu gostaria de começar pelas mais próximas. A relação do Brasil com o Paraguai foi manchete nos últimos dias por conta de um entendimento que o Brasil teve com o governo do Paraguai, permitindo uma reinterpretação dos acordos de Itaipu, aumentando a conta de eletricidade provavelmente do consumidor, e os desentendimentos do Brasil com a Argentina. Pode-se comparar essas duas situações em termos do que elas apresentam como dificuldades para a diplomacia brasileira? Olha, eu acho que sim, porque a política externa brasileira em relação à América Latina segue uma linha. É uma área prioritária na política externa central, tanto a América Latina quanto o Mercosul. Mas agora, nesse governo, a visão é que há uma convergência de interesses, convergências de visões dos países da região, que eu chamo de afinidades ideológicas, e que fazem com que o Brasil adote uma posição muito generosa, solidária com esses países e não veja onde é que está o nosso interesse. Quer dizer, você está numa posição defensiva, sem uma estratégia, um pouco a reboque dos acontecimentos, como nós vimos essa semana na negociação com o Paraguai. O Paraguai apresentou 6 reivindicações, a maioria delas relacionadas com o Tratado de Itaipu, pediu uma revisão do Tratado de Itaipu. O governo cedeu na maioria delas, que vai implicar um esforço grande do governo para aprovar no Congresso alguma das medidas que foram tomadas. No caso da Argentina, a mesma coisa. Nós estamos cedendo energia para a Argentina, estamos fazendo empréstimos, demos agora um swap, né, uma operação financeira de 3 bilhões e meio de dólares, em troca de quê? Em troca de restrições comerciais, limitações às exportações brasileiras, desvio de comércio em favor da China e de outros países contra os produtos brasileiros. Então, esses são 2 exemplos mais recentes de como a generosidade da política externa não tem limite, quando o limite devia ser o nosso interesse. Sérgio, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo contigo agora, logo de cara. Essa generosidade ao qual se refere o Rubens, com um tom evidentemente crítico, está implícito e até explícito no que você acabou de falar, eu diria, uma censura a essa postura da política externa brasileira. A generosidade não se paga a longo prazo? Ou seja, se a gente admitir que o Brasil passa por algumas dificuldades, porque cede demais em acordos comerciais ou em situações de excessiva proteção da Argentina em relação aos nossos produtos, por exemplo, ou cede demais ao Paraguai e permite que eles possam arrecadar 3 vezes mais do que arrecadaram até agora na venda de energia. Mas a generosidade a longo prazo não seria o nosso interesse? Pode vir a ser. Aí sempre a questão é uma questão de dose, né? Qual é o grau da generosidade? A generosidade ela pode corresponder aos seus interesses, né, de longo prazo do Brasil. Em princípio, é possível dizer que sim. Você tem que ver em cada caso prático o que foi cedido, o que se obteve em contrapartida. Eu acho que dá para introduzir um matiz aqui no que disse o Rubens e com o que eu concordo de maneira geral. Agora, é necessário reconhecer que a dinâmica política nos países vizinhos ao Brasil se alterou. Se alterou no Paraguai, se alterou na Bolívia, se alterou claramente na Venezuela. No caso do Paraguai e da Bolívia, se alterou com a emergência de movimentos e partidos políticos que representam
uma certa maioria que até então esteve alijada, de alguma maneira, do processo político nesse país. Isso é um dado novo do ponto de vista da política externa do Brasil. Deste ângulo, uma atitude diferente em relação a esses países, à luz de uma situação interna nova, e do fato de que, de fato, o grau de desenvolvimento desses países é muito inferior ao do Brasil, levaria a... E a diferença entre nós e eles está aumentando? E está aumentando. Levaria a argumentar de que é necessário ceder a esses países. Portanto, ajudá-los a alcançar um estágio mais elevado de desenvolvimento. Porque isso é do nosso interesse, porque isso ajuda a estabilidade da região. Nós temos fluxos migratórios, nós temos alguns investimentos nesse país, há brasileiros nesse país. Aí voltamos ao que eu falava de início. A questão é ver em cada caso concreto se nós estamos fazendo a dosagem equilibrada. Aí eu concordo com o Rubens, eu acho que aí nós temos, em geral, errado a mão. E você, Guilhom? Estamos fazendo a dosagem equilibrada entre a necessidade de sermos generosos, digamos, porque somos cada vez mais importantes na região, cada vez mais poderosos, vamos usar essa palavra, e, por outro lado, levar em conta o que são os nossos interesses? Olha, eu acho que a questão não é de generosidade ou não generosidade. A questão é quais são os objetivos e como você chega lá e quais os recursos que você tem para isso, né? Quer dizer, eu não creio que se possa provar que haja questões desse tipo, quer dizer, somos mais generosos ou mais restritivos, etc., se isso tem um resultado previsível. Ou seja, a nossa pergunta está mal formulada. Na verdade, o que está em jogo é quais são os objetivos e quais são os recursos que se leva para isso, né? O diagnóstico é um diagnóstico da política externa brasileira, um diagnóstico equivocado por pessoas que pouco entendem em relações internacionais. É a ideia de que quando você faz uma concessão, você obtém agradecimento e submissão. Essa é um pouco a ideia. São países pobres, se você der alguns regalos, eles vão se ajoelhar, os seus pés vão seguir depois, você pode fazer com que eles sigam os seus objetivos. Isso não acontece, isso não tem acontecido na América Latina e isso não vai acontecer. Cada vez que um país se torna mais forte e começa a fazer concessões em troco de nada, ele é visto como fraco e essas suas concessões são exploradas. Só um parênteses, porque me ocorre quase que uma piada. Eu não sei se esse pessoal leu o Montebourg Fiore, naquela biografia extraordinária do Stalin, onde o Stalin é citado dizendo gratidão é doença de cachorro. De certa forma... Vamos deixar o Stalin fora dessa conversa. De certa forma, sim. Eu acho que o Stalin pode se dizer o que quiser dele, mesmo que ele era ingênuo a ponto de pensar que uma generosidade se paga com mais generosidade. Isso não tem acontecido na história das nossas relações com esses países, né? Agora, o que a meu ver, nós temos com esses países que foram citados, que são aqueles Paraguai e Argentina, estamos falando dos dois, só para lembrar o nosso assinante em casa. Os dois têm acordos conosco, têm tratados de acordo conosco, com regras que têm que ser cumpridas. E o gesto de descumprir regras é muito importante. A ideia de que o Brasil é um campeão do não Estado de Direito. Quer dizer, ele admite que as relações internacionais devem ser feitas em função de critérios de justiça que são individuais e da visão de cada um, e não em função dos acordos, do cumprimento, dos compromissos, etc. Acho que esse é o mais grave, a meu ver. Eu ia citar uma personalidade mais próxima. O Dr. Ulisses Guimarães dizia que o favor é a antessala da ingratidão. E a generosidade... Doutor Ulisses lia a história. Não implica necessariamente na não demanda, na ausência de ressentimentos que existem, que estão aí. Eu concordo com o Sérgio, eu acho que o Brasil tem interesse em ajudar esses países, ninguém está negando isso. Quer dizer, não adianta, como foi dito recentemente, que o Brasil se fortaleça e os outros países fiquem fracos e pobres. O Brasil tem interesse. Nesse pacote que foi feito com o Paraguai, nós estamos dando 1 bilhão e 500 milhões de dólares, além das modificações que vão ser introduzidas no Tratado de Itaipu, que vão dar mais recursos para o Paraguai.